Então vamos ver agora um exemplo para esse quarto caso, com passagem de parâmetro que é um retorno. Então vamos ver o que o enunciado pede. Implemente uma função chamada maior2 que receba dois números e retorne o maior. Então já está definido tudo que o maior2 vai fazer. Ela vai receber dois números e retornar o maior deles. Em seguida nós temos, implemente outra função chamada maior3 que receba três números e retorne o maior deles. Então nós temos que criar nesse problema duas funções. Uma maior2 que recebe dois números e retorne o maior, e uma que é maior3 que receba três números e retorne o maior. Por último, crie uma função main para testar a função maior3. Então, como a gente definiu os nomes, vamos fazer então. Então, é bem simples, né? Essa função. Então, ela vai retornar um número, né? Vamos usar esses números como sendo float. Então, eu vou receber. Ela retorna o maior número, que vai ser, então, o tipo de retorno da função é float. E ela recebe dois números, então, float n1, float n2. Então, aqui nós temos como é que seria nosso maior2. Então, abrindo a chave aqui da nossa função. Em seguida, nós temos, se n1, né, já que eu tenho um valor dentro de n1 e n2, tá vendo que a gente está montando a função sem preocupar com quem está dentro de n1 e n2. A gente só tem que ela recebeu duas informações via parâmetro e nós vamos processar elas. Então, se n1 for maior que n2, retorna n1. n1 é o maior valor, retorna ele. Se não, retorna n2. Então, nesse caso, se eles forem iguais, vai retornar o valor de n2. Mas como é igual, não tem problema. Então, a nossa função maior2 é bem simples. N1, N2. Se N1 for maior que N2, retorna N1. Se não, retorna N2. Então, é uma função que está bem definida e vai retornar para a gente o maior2. Então, fizemos a primeira função maior2. Agora, vamos fazer o maior3. O maior3 fala o quê? Recebe três números e retorna o maior. Então, ela vai retornar um número, então vou retornar um float, né? E vai receber três números, N1, N2, N3. Certo? Abrimos a função lá. Nesse caso, o que nós temos que fazer? Pegar os três valores e sair comparando. Eu comparo o primeiro com o segundo. Se o primeiro for maior, comparo o primeiro com o terceiro. Certo? Ou então comparo o primeiro com o segundo. Né? Se o 2 for maior, comparo o segundo com o terceiro. Então eu poderia construir um código parecido com esse aqui, né, para a gente definir. Mas como eu já tenho um maior2 que compara dois números e retorna o maior, então eu posso usar a função maior2 em vez de ficar implementando o código todo de novo. Então é isso que nós vamos fazer aqui. Então nós vamos fazer o quê? Vamos comparar o N1 com o N2 e o maior resultado desse aqui nós vamos comparar com o N3. Então a gente consegue fazer a execução proposta. Então vou criar uma variável aux aqui, tá? Para receber o resultado. E vou falar o quê? Aux recebe maior2 de N1 e N2. Então eu vou chamar maior2 N1 e N2, ele vai verificar quem é o maior de N1 e N2 e vai armazenar dentro de aux. E por fim, vou mandar retornar quem? O maior elemento aux, entre aux e N3. Quem que é o aux? Aux é o maior valor entre N1 e N2. E então eu pego esse aux, que é o maior valor de N1 e N2, e comparo com N3. E retorno. Então o que o retorno vai fazer aqui? O retorno vai ter o maior elemento entre aux e N3. Então, ficou bem simples. E este exemplo aqui ele é bem interessante. Por quê? Porque ele mostra como utilizar as funções. Como eu já tenho uma função que compara dois, eu não preciso recriar o código aqui dentro de maior3. É aí que a gente fala que o uso de funções ela economiza código. Então, desse jeito, você vê, nós definimos o maior3 com duas chamadas de função de maior2. Ficou bem simples. E agora o nosso main, né, para testar o maior3, então basta fazer o quê? Vou precisar dos três números e uma variável para receber o maior valor. Né? Então, digite três números, N1, N2, N3, M, né, o maior número recebe maior de N1, N2, N3, então, como essa chamada aqui vai virar um número, né, um float, como a gente viu. Então, M recebe maior, N1, N2, N3 e apresentamos agora o maior número é M na tela. E retornamos 0. Então, construímos a nossa função usando maior2 e maior3. Vamos ver como é que isso funciona, né? A execução desse código aqui. Então, nós temos então nosso console aqui, direitinho, e as duas funções, maior2 e maior3. Olha, você vê, como o maior 3, né? A gente não está usando o protótipo, como o maior 3 usa maior 2, então o maior 2 tem que vir antes de maior 3 também. Tá vendo? Se eu tivesse colocado os protótipos de maior 2 e maior 3, eu poderia colocar em qualquer lugar. Né? E o main, como o main usa o maior 3 está antes do main.
Então vamos ver como é que funciona. Então nós temos o console e nenhuma memória alocada. Quando ele começa a função int_main, ele aloca um espaço de memória lá para armazenar as variáveis de main. Em seguida, ele cria N1, N2, N3 e M, que são as variáveis de main, né? As variáveis locais de main. Então N1, N2, N3 e M. Em seguida, envia uma mensagem para a tela, digite 3 números. E captura os 3 números que a pessoa digitar, 2, o 8 e o 5. Então, recuperei essas 3 informações aqui. Então, pode ver que o 2 foi para N1, né? O 8 para N2 e o 5 para N3. E vou fazer a chamada da função. Então, M vai receber maior 3. Então, ele para nesse momento aqui, desloca o fluxo, calcula o maior 3 e o valor que o maior 3 retornar, ele joga dentro de M. Então, vamos deslocar para maior 3. Então, o fluxo vem para maior 3. Na hora que o maior 3 é chamado, ele aloca o espaço lá de memória para o maior 3 e aloca as variáveis de parâmetro. Então, N1, N2, N3. O que acontece nesse caso, como a gente já viu anteriormente, né? O valor desse N1 de main, que não tem nada a ver com N1 de maior 3, é feita uma cópia desse 2 para cá, uma cópia desse 8 para cá e uma cópia desse 5 para cá. Então, dentro de N1, N2, N3, eu tenho cópia exatamente dos valores de N1, N2, N3 do main, que foi enviado por parâmetro, certo? Vamos continuar a execução. Ele vem para cá, ele cria um float aux dentro da memória de maior 3. Então, aqui, no espaço de memória maior 3, ele criou aqui um aux para a gente. Em seguida, ele vai fazer o quê? A aux vai chamar maior 2. Então, ele vai chamar uma função. Então, nesse caso, ele vai chamar a função, vai parar o fluxo aqui, ele vai deslocar para maior 2, calcular o maior elemento, retornar aqui, e esse valor retornado vai ser atribuído para dentro de aux. Então, ele vai parar o fluxo aqui, vamos lá então para onde que ele vai. E desvia o fluxo para maior 2. Olha, você vê que agora foi alocado um espaço de memória para maior 2 e criadas as duas variáveis aqui, N1 e N2 dele. Então, nesse caso, faça uma cópia do valor de N1 para N1, por quê? Porque o parâmetro aqui N1, porque o valor de N1 está exatamente, né, junto, emparelhado com N1, o N2 com N2. Então, 2 vai para lá e o 8 para a cópia de N2. Lembrando de novo que essas variáveis são totalmente independentes dessas variáveis de cá. Em seguida, ele vem para cá e compara. N1 é maior que N2? 2 é maior que 8? Não. Então ele vem para o else. Do else ele faz o quê? Retorna N2. Então esse valor de N2, o 8, ele vai ser retornado para cá, na chamada da função. Então, na hora que ele chamou a função, volta o fluxo para cá. Tá vendo? Voltamos aqui o fluxo. E a memória toda que foi utilizada lá foi simplesmente apagada. E o que acontece? Nesse caso, o maior 2 aqui foi substituído por quanto? Por 8. Certo? Então, o 8 vai ser atribuído para aux. Então, aux recebe quem? 8. Então, dentro de aux foi armazenado quem? 8. Agora, o fluxo voltou para cá, ele vem para essa linha do return, só que antes de fazer o return, ele faz essa chamada maior 2. E o que o maior 2 faz? Mas esse maior 2 aqui, ele vai levar aux, que tem dentro de aux? 8. E vai levar o N3 aqui para a gente, que o valor de N3 é 5. Então, ele vai voltar de novo o fluxo para a função maior 2. Então, ele vai deslocar o fluxo. Está vendo? Voltou de novo para maior 2. E aí, as variáveis são criadas de passagem de parâmetro. Então, N1 e N2. Olha para você ver nesse caso. N1 agora, está vendo? aux, que está emparelhado com N1. Então, o valor de aux vai ser copiado para N1. Então, dentro de N1 eu tenho 8 agora. E dentro de N2 de maior 2, passa o valor de N3. Então, o valor de N3, 5. Então, maior 2 agora ele tem 8 e 5, que vai fazer a comparação. Então, vamos lá, segunda linha. A terceira linha, verifica. 8 é maior do que 5? Né? N1 é maior do que o valor de N2? É. Retorna quem? N1. Qual o valor de N1? 8. Então, nesse caso, né, ele vai retornar. Né, voltou aqui de novo, para o fluxo nosso voltou aqui para dentro dele. E você pode ver que a memória foi apagada de novo. Então, esse maior 2 aqui também vai ser substituído por quem? Pelo valor 8. Então, nesse caso, nós vamos fazer o quê? Um return 8. Né? Com o valor que foi substituído, o maior 2 aqui, aux N3. Então, esse 8 vai retornar para a chamada de maior 3, que é essa linha aqui de baixo. Então, o fluxo volta aqui para a linha de baixo, tá vendo? Essa chamada aqui vai ser substituída pelo valor 8 também. E ele vai ser o quê? Atribuído para M. Então, nós podemos ver aqui em main que M recebeu exatamente o valor 8. Tá vendo que M recebeu 8? E aí, por final, vai apresentar na tela, o maior número é o que está dentro de M,
que é 8, então o maior número é 8, e terminamos o processamento com return 0. Então esse é um exemplo do nosso caso 4.